Esse projeto é polêmico por duas coisas, que são as principais que afetam o servidor público, o funcionalismo municipal. O aumento da alíquota normal da Previdência, que vai de 11% para 14%, e a alíquota suplementar, que vai passar a ser 5% para quem ganha acima de 5.500. Gente, vai aumentar para 19% a contribuição previdenciária. Além disso, some-se a isso os descontos que já tem de imposto de renda retido na fonte, que são descontados diretamente do Olerite. Em alguns casos, os descontos vão ser superiores a 40% do salário. Você vai ter, mas não vai levar. Vai estar ali e vai para o governo. Uma parte para o governo federal e outra parte para o governo municipal. Aqui está o artigo 5º, que trata do aumento da alíquota normal de 5%, de 11% para 14%, sendo 14% sobre todos os vencimentos para os servidores inativos ou aposentados, 14% sobre o QCD 5.645. E a criação da alíquota suplementar de 5%. Isso foi feito um estudo que o governo disse que fez um estudo atuarial, que um cálculo de impacto orçamentário da Previdência para os próximos anos. Ele estabelece essa alíquota suplementar para os próximos 75 anos. Contando 2017, seria até 2092, que está no anexo da lei, tá? No projeto de lei. Então, a gente fez aqui também a faixa sobre quem vai contribuir com 5%. E esse projeto foi objeto de uma intensa discussão e a maior greve que o funcionalismo público já enfrentou até hoje. O projeto foi retirado de pauta devido à pressão dos servidores. O governo pressionou a Câmara, mas os vereadores não quiseram votar, foi por medo, pela pressão que os servidores fizeram naqueles dias de abril. E o projeto foi retirado de pauta, foi recomendado um grupo de estudo que até hoje não foi formado. E esse grupo de estudo iria fazer análise do projeto, porque ele foi retirado de pauta por 120 dias, mas crê-se que ele vai ser feito a reapresentação talvez no final do ano, não é isso, Claudete? Talvez no final do ano após a eleição, porque esse projeto é altamente impopular. Só que acontece que, além dessas medidas que dependeram do coletivo, porque se vocês não vão lá na Câmara fazer pressão, esse projeto já teria sido aprovado. Além dessas medidas, existem as medidas jurídicas também, que o CEDIM está implementando. Nós participamos do Fórum das Entidades, todas as entidades se uniram para guerrear contra esse projeto de lei. E discutimos e debatemos medidas jurídicas importantes que foram tomadas no decorrer desses meses em que houve a tramitação e ainda estão sendo tomadas. O pessoal do Fórum das Entidades fez uma contratação de um jurista extremamente gabaritado para colocar as inconstitucionalidades do projeto. E creiam vocês, o projeto é inconstitucional de cabo a rabo. Tá? Ele tem para cada ponto do projeto uma inconstitucionalidade. Para vocês terem uma ideia de quem é o jurista que está encabeçando esses estudos, ele foi ministro do STJ, presidente do STJ. Hoje ele é advogado, ele se aposentou no Superior Tribunal de Justiça, e hoje ele é advogado e está prestando essa consultoria. Ministro Edson Vidigal. Ele está em Brasília, juntamente com o doutor Cláudio Farag, que é o assessor jurídico do Fórum das Entidades, e nós que fazemos parte do grupo de trabalho jurídico dessas entidades. Não é barato essa assessoria jurídica. Para vocês terem uma ideia, um parecer que foi feito contra o projeto custou R$80 mil, só um parecer. E agora nós estamos também pagando assessoria jurídica para nos assessorar em Brasília. Fora o nosso trabalho, cada sindicato com seu departamento jurídico próprio, já ingressando com medidas judiciais, inclusive uma delas no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o ministro Edson Fachin está analisando um processo que chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
contra algumas dessas medidas do projeto. Embora seja um projeto municipal, o Supremo está fazendo essa análise de inconstitucionalidade porque ela é baseada numa nota técnica do INSS. E essa nota técnica que orientou boa parte desse projeto. Segmentação de massa e aumento das alíquotas. Por quê? O imposto é devido no Brasil. Você vai pagar as contribuições previdenciárias. Ela tem natureza tributária. No entanto, essas contribuições previdenciárias, ela tem uma característica que a Constituição não permite, nem o Código Tributário Nacional, que elas tenham, que é o não confisco. Elas não podem ser confiscatórias. Qual é a medida desse confisco? Bom, gente, a gente está falando aqui de uma retenção de 40% sobre o salário. Salário é sagrado. São imposto de renda e contribuições previdenciárias decorrentes do projeto. Então, essas medidas têm, claro, poder de enriquecimento ilícito do Estado ou do município. Por isso estão sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal. O CEDIM está fazendo parte de todas as medidas, fazendo frente jurídica, tecnicamente, com pareceres, e a questão política, a pressão, vai fazer parte do trabalho de vocês, que no momento certo vão ser convocados e vão ter que estar lá presente para fazer pressão contra os vereadores, porque quem vai aprovar o projeto são os vereadores, tá certo? E isso é fundamental, assim como a questão jurídica. Se a gente consegue derrubar juridicamente, já é uma grande vitória. Agora, nós temos também que contar com a pressão política. Essa pressão política é que vai fazer com que essas alíquotas possam ser... Inicialmente, nós não temos negociação com esse projeto. É ele retirado de pauta e acabou. Mas, eventualmente, com a pressão do governo, pode ser que seja aberta uma negociação para diminuição dessas alíquotas suplementares, diminuição dessa alíquota complementar que vai de 11% para 14%. Tá certo? É importantíssimo essa questão, essa pressão política. Agora, fechando o Sampaprev, fechamos a aposentadoria, fechamos o Sampaprev, vamos falar de outro assunto aqui, que é polêmico, é muito importante, tem criado uma demanda muito grande nas unidades. Eu estou visitando as escolas, o pessoal tem muitas dúvidas, estou recebendo essas dúvidas também no CEDIM, nos atendimentos que eu tenho feito. O pessoal aqui do jurídico, tem 2 representantes aqui que sabem muito bem do que eu vou falar, e são dúvidas que todos nós temos que precisam ser esclarecidas. Conforme eu disse no começo, questões jurídicas são muito técnicas. Muita gente vai lá e fala o que quer, e as pessoas não têm como aferir se aquilo é verdade ou não. Nosso objetivo aqui é trazer a verdade e colocar as fontes, para vocês entenderem do que nós estamos falando. Inclusive, esse material depois vai ser disponibilizado e vocês vão poder procurar no Google todos os termos que eu estou colocando aqui. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos falar de ações judiciais? Ações judiciais, nós ingressamos quando entendemos que houve um prejuízo no salário dos servidores. Esse prejuízo pode ser reajustes que não foram concedidos, pode ser medidas que a prefeitura tenha tomado que são... que sejam uma indenização. E o que orienta os juízes a tomarem as suas decisões? 3 coisas, que são as fontes do direito: a lei, a jurisprudência e a doutrina. A lei é o que está exposto na lei. O que está posto na lei pode ter divergência de interpretação, isso é natural. Sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Por isso que o direito é uma ciência humana, não é uma ciência exata. O que diz a lei pode ser interpretado de uma forma diferente do que você lê e outra pessoa lê. Principalmente quando confronta com outras leis. Hoje a gente tem no estado de São Paulo um emaranhado de leis. No município de São Paulo nem se fala. É um emaranhado de leis. Algumas vezes, algumas leis sobre o mesmo tema geram uma interpretação diferente para um caso e interpretação diversa para outro caso. Jurisprudência são as decisões do tribunal. O que o tribunal tem decidido a respeito? Isso também orienta os juízes. E é importantíssimo isso, porque eu vou falar disso agora, que algumas vezes a jurisprudência, mesmo de uma decisão que é tomada de forma claramente inequívoca, porque juízes erram, essas jurisprudências servem de base, essas decisões servem de base para a jurisprudência e vêm prejudicando
algumas vezes os direitos de algumas pessoas, e a gente vai entrar nesse assunto também. Doutrina é a literatura. Literatura jurídica também orienta os juízes. Os doutrinadores são os professores, os juristas, aqueles juristas renomados que escrevem obras sobre o tema, algum tema importante, e os juízes acabam lendo para poder embasar suas decisões. O sistema judiciário brasileiro é composto de várias instâncias. Essas que estão aqui embaixo são a primeira instância. No caso das ações que a gente entra no servidor público, está aqui, ó, juízes de direito da fazenda pública. Existe juízes de direito civil, tal, criminal, mas juízes de direito da fazenda pública são qualificados como juízes de direito da primeira instância. Entramos com a ação. Quem vai julgar? O juiz. Fazenda Pública de São Paulo, 16 varas. Cada vara tem 2 juízes. 32 juízes, pelo menos, julgando várias ações. Cada um tem um entendimento. A gente tem uma divergência enorme de entendimentos. Preparamos 100 ações. Entramos com 100 ações. Para cada uma vai ter uma decisão diferente. E aquelas decisões iguais nunca vai ter o mesmo fundamento da outra que concedeu também. Tribunais de Justiça são a segunda instância. Quando a gente perde, ou a prefeitura perde, quem perde tem direito de recurso, está na lei, Código de Processo Civil. O recurso vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, na segunda instância. A segunda instância tem todos esses tipos de tribunais. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal da Justiça Militar. São tribunais que são da segunda instância. A nossa instância está aqui, ó. A gente está falando dessa aqui, que é Fazenda Pública. Então, primeira instância, segunda instância, ganhando ou perdendo, quem perde vai recorrer para Brasília, STJ ou STF. Eventualmente, um recurso que está aqui, ó, pode ingressar aqui direto. É a instância de Brasília. E lá, tudo acontece. Essa é a estrutura do judiciário hoje. É sobre isso que nós debatemos diariamente. E quais são as ações gerais que hoje tem no serviço público? São gerais que hoje tem. Além de outras, tem outras ações, mas as principais. Ações de reajuste de 62%. Para quem estava em 94 na prefeitura. Ação muito antiga, já nem cabe mais entrar. Mas a gente ainda encontra ela devido a decisões que foram dadas em processos anteriores. E a gente acompanha esse processo para os nossos filiados. Tá? Não significa que nós entramos no processo, nós acompanhamos o processo. Tá? Porque muitos processos antigos, nós não temos nem o poder de entrar no processo. Porque muitos estão em fase de execução e eu não posso ir lá trocar a procuração do advogado que entrou com o processo. Isso é uma infração ética grave. Vai para o Tribunal de Ética da OAB. Tá? Então acompanhamos o processo, passamos as informações para as pessoas. Ação de ORV é uma ação de 1994, quando mudou a moeda, implementou a ORV no primeiro semestre de 94, os governos municipais e estaduais deixaram de fazer os reajustes que estavam na tabela diária que era publicada no Diário Oficial da União. Então, essa desatualização dos governos gerou uma defasagem para os servidores, referente ao ano de 94. Ação de reajuste de 81%. Fevereiro de 95 foi feita uma mudança pela Lei 11.722 de 95 do Paulo Maluf, que alterou a fórmula de reajuste dos servidores públicos. Essa fórmula de reajuste gerou diversos prejuízos para os servidores. Hoje esses prejuízos são calculados em 25,32%, que foi a jurisprudência do tribunal que determinou, então os juízes da Fazenda Pública seguem. Ação dos quadrimestrais. Quem estava na prefeitura de 95 a 98, os reajustes deveriam ser feitos de 4 em 4 meses, por isso se chama quadrimestrais. E esses reajustes, em alguns casos, não foram feitos. O sindicato, o Sindicep, quando a Claudete era presidente do Sindicep, ela encomendou um estudo para avaliar o impacto desses prejuízos. Foi avaliado e ela recomendou ao jurídico que fizesse uma ação coletiva dos quadrimestrais. Com o decorrer do tempo, Claudete saiu do Sindicep, foi para a Câmara, fundou o CEDIM e cá ficamos no CEDIM. Só que a ação prosseguiu, a ação continuou. Em 2009 ela teve desfecho
transitou em julgado a decisão, concedendo os quadrimestrais. Esses quadrimestrais começaram a ser pagos em 2011, vou entrar especificamente nesse ponto. O CEDIM interveio e conseguiu esses quadrimestrais para todos. A adição de indenização por danos morais foi o que ocorreu em 2009, quando o CASAB resolveu publicar os salários dos servidores na internet. Salário é sagrado, é um princípio do sigilo, isso está na Constituição Federal. No entanto, devido à lei da transparência, à discussão sobre a moralidade, que foi encabeçado pelos juízes no CNJ, Conselho Nacional de Justiça em Brasília, quando o Lula falou que ia abrir a caixa preta do judiciário e recomendou ao CNJ que fizesse com a PEC de reforma do judiciário a demonstração de todos os salários de todos os juízes do Brasil. Os juízes foram contra, criou uma grande celeuma. E o que aconteceu nessa ação de indenização por danos morais? Finalmente chegou no Supremo em 2015, eles entenderam que pode sim expor o salário de todo mundo. Então, seu salário não está resguardado pelo sigilo. A partir de 2015, é oficial, você tem que mostrar seu salário e a prefeitura pode mostrar para quem quiser, para toda a sociedade saber quanto você ganha.